A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Eu me chamo Elisa e sou aqui de Livramento, Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai. Irmãos, eu gostaria de contar para vocês um sonho que eu tive no mês de julho. Eu tive um sonho no qual o Senhor me mostrou claramente muitas coisas acerca do arrebatamento. Um sonho sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu estava num lugar onde parecia ser um supermercado, e nesse supermercado havia muitas pessoas que estavam comprando, vendendo, estavam muito agitadas, estavam muito preocupadas comprando e carregando mercadorias no estacionamento para os seus automóveis, e os funcionários corriam para um lado e para o outro carregando mercadoria, ou seja, eles estavam comprando, vendendo, preocupados, ansiosos, somente com estas coisas. Também, dali daquele mercado, eu estava me preparando para ir a uma festa de casamento. Então eu comecei a contemplar, a ver diversos irmãos da minha igreja, que esses irmãos estavam também se preparando, se arrumando para irem a esta festa de casamento. Nesse momento, nós já estávamos num grande salão, aonde haviam diversas mesas, assim como nas festas de casamento, mesas assim, e as pessoas sentadas, diversos irmãos. E uma irmã até me perguntou: será que eu estou bem para ir nessa festa? Muito preocupada ela estava, assim, com o seu jeito de vestir, com a sua roupa, se estava bem apresentada. E nesse momento eu disse para ela: tá bem, mesmo eu não achando ela muito bem, eu achei ela um pouco exagerada na sua vestimenta. Mas no sonho eu disse assim: não, tu tá bem, tu tá ótima. Então fomos para essa festa. Nesse momento que nós estávamos todos na festa, aconteceu um barulho, aconteceu algo diferente, onde todos ficaram paralisados, como atônitos, assim, de olho parado. E começaram, e eu naquele instante, assim, eu comecei a perceber que algo de errado tinha acontecido. O que estava acontecendo? Eu comecei a ver que alguns, apenas alguns, um grupinho de irmãos muito pequeno haviam sumido. Então, naquele momento, eu pude perceber que foi o arrebatamento da igreja. Então, eu fiquei preocupada porque eu não encontrava o meu filhinho, que tem 2 anos e meio, eu não encontrava ele. E eu pude perceber ali que ele tinha sido arrebatado. Também eu comecei a lembrar do meu esposo no sonho. Onde será que está o meu esposo? Porque no sonho ele estava trabalhando. Então dali eu parti para ir para minha casa. Eu fui para casa, preocupada, queria saber se meu esposo também tinha sido arrebatado ou tinha sido nós dois que teríamos ficado. E então eu cheguei em casa e encontrei ele. Então nós tivemos assim a conclusão que nós dois havíamos ficado no arrebatamento e o meu filhinho tinha sido arrebatado. Naquele instante começaram a vir diversos irmãos e irmãs da minha casa. Comecei a ver diversos irmãos chegando na minha casa, parentes, irmãos da minha igreja. E naquele momento, irmãos, um momento muito triste, assim, muito triste era o sentimento, o pensamento que nós tínhamos era de tristeza, de ter ficado para trás. E chegou um casal que me chamou muito a atenção, que chegou um casal com o seu filho, um menininho de 5 anos, chegaram na minha casa e eu disse assim: irmãos, vocês também ficaram? E eles: sim, ficamos. E eu disse assim: e por que o filhinho de vocês ficou? Ele tem só 5 anos. E o pai da criança me disse assim, o irmão: pois é, ele já tem 5 anos e ele já está sabendo muito bem o que é certo e o que é errado. E ele tem sido muito desobediente. Isso, irmãos, quando eu acordei desse sonho,
me veio nitidamente assim no meu coração, muita criança vai ficar no arrebatamento, porque já sabe o que é certo e errado. Muita criança ainda com idade são bem precoces ainda na sua idade, mas já sabem o que é certo e é errado. Então, o sonho seguiu, e naquele momento como chegou alguns parentes meus, e eu comecei a perguntar, e cadê o... Eu comecei a falar o nome de todos eles, assim, e cadê esse, cadê aquele? E ele assim, não, essa daí sumiu, disse, então foi arrebatada. E muitos ficaram, muitos. Então, nesse momento, eu parece que fui transportada lá para minha igreja. Uma igreja grande, mais de 1000 membros. Eu não quero exagerar, mas tem aproximadamente 1500 membros. Irmãos, vi a igreja lotada depois do arrebatamento. Muita gente ficou, muita gente. Se eu for dizer, irmãos, quem subiu, eu vou mentir, mas muita gente ficou. Pouquíssimos. No sonho eu senti como se fosse uma meia dúzia de irmãos que subisse, de 1500. Irmãos que subiram foram irmãos da oração, da visita, irmãos que ajudavam, que visitavam, que auxiliavam, que eram caridosos, irmãos que faziam a obra com amor, não com interesse. Esses irmãos subiram, e eu dizia para o meu pastor, que também havia ficado, pastor, o que aconteceu, pastor? O que houve? Por que tanta gente ficou, pastor? E o meu pastor colocava as duas mãos na cabeça e dizia, irmã, nem me fala uma coisa dessa, nem me diz, porque foi tudo em vão. Ele colocava as mãos na cabeça e dizia assim, eu não sei o que houve, eu não sei o que aconteceu. Então acabou o sonho, irmãos. Mas eu acordei daquele sonho muito apavorada. Foi um sonho que me serviu para despertamento. Porque até eu ter esse sonho, irmãos, eu não estava preparada para o arrebatamento. Claro que todos os dias nós temos que estar nos preparando, pedindo para o Senhor lavar as nossas vestes no seu sangue, nos preparar. Mas, irmãos, depois desse sonho eu comecei a me colocar mais na presença do Senhor, comecei a buscar mais, pedir para o Senhor estar me preparando, porque Ele está voltando. E a sua vinda vai pegar muitos que pensam que estão preparados, mas não estão. A sua vinda vai pegar muitos de surpresa.